meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Alba, para quem não me conhece, esse é o canal Pouco Tempo e sejam muito bem-vindos. Aqui nesse canal eu tenho vídeos quase todo dia. Segunda tem short, terça tem um vídeo que é sobre alguma coisa da atualidade, quarta, que é hoje, é um vídeo sobre filosofia, que eu tô pegando assim uma abordagem histórica, e, como é que é, gente? Apresentando os filósofos e sempre fazendo ali uma ligação na teologia e tal. O que a teologia fala, né? As coisas diferentes talvez que a gente encontre por aí. Quinta-feira tem short aqui, sexta também e sábado tem uma série aqui muito legal, onde nós temos estudado um capítulo da Bíblia por semana. Então toda semana que eu trago um capítulo, eu já terminei lá o capítulo de Mateus, tô no livro de Marcos e depois quero seguir aí o Novo Testamento todo, se Deus quiser. E quando terminar o Novo Testamento, ir lá pro Antigo Testamento também. Então, fica à vontade para você me acompanhar aqui. Por favor, se inscreva no canal, deixa like, compartilha, comenta se quiser. Mas, sabendo aqui que esse vídeo aqui ele é bem introdutório, realmente, sobre apresentando a filosofia. E aí eu já tenho alguns vídeos aqui na playlist. Vou deixar o link aqui na descrição que você pode acompanhar os anteriores a este vídeo, certo? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês os filósofos naturalistas e também os conhecidos como pré-socráticos, porque Sócrates foi um filósofo grego muito importante e dali para frente a filosofia deu uma mudada grande, né, no seu modo de ser, mas antes de Sócrates existiram outros filósofos. E aí, por exemplo, o livro que eu estou seguindo, que sempre eu mostro, que é esse aqui, do Giovanni Reale, Dario Antiseri, Filosofia, Antiguidade e Idade Média, volume 1. Aí ela vai, o autor aqui vai colocar assim, os naturalistas. E aí, quem foi o primeiro filósofo grego registrado aí, né? O nome dele era Tales, que viveu em Mileto. Então a gente chama Tales de Mileto, lá em Jônia. E aí quando ele nasceu, né? Quando ele estava aí no mundo, segundo dizem, no século 7 e metade do século 6 a.C. Então, filosofia começou ali com ele, com Tales de Mileto, lá no iníciozinho, final do século 7 e o início do século 6 a.C. Além de filósofo, ele era cientista e político. Não consta que tenha escrito livros. Então, como é que o povo conhece ele, já que ele não escreveu livros, né? Mas diz que o pensamento dele é conhecido somente mediante tradição oral indireta. E você vai perceber que, eu tenho percebido, né, que muitos filósofos não deixaram registro, ou se escreveram alguma coisa se perdeu no tempo, porque na antiguidade as coisas eram escritas em papiros ou em pergaminhos, né? Papiro era uma planta onde ela era trabalhada, tratada para receber ali a escrita, e pergaminho era feito do couro de algum animal, ovelha, cabra, gado. Então esse couro era esticado, tratado também para receber ali a tinta e as letras e se tornando assim os livros daquela época. E aí com certeza se perdia muito facilmente com o tempo e tal. Então, algumas coisas aqui são fragmentos. Mas a filosofia grega também tem um fator curioso. É que, apesar das pessoas colocarem tanta crédito, né, nesses escritos, às vezes nem sabe se o filósofo existiu mesmo, ou se foi uma compilação de vários pensadores, aí colocou o nome daquele sujeito. Então tem várias coisas assim, pontas soltas, né? Tem muita ponta solta. Mas enfim, é dito que Tales é o primeiro filósofo. E o que eles estudavam? Eles estudavam a physis. E o que é a physis? Physis indica a natureza. Tem alguém que escreveu o seguinte: como aquilo que é primário, fundamental e persistente, em oposição àquilo que é secundário, derivado ou transitório. E aí, então, eles estudavam a physis, por ter sido o primeiro a afirmar que há um princípio originário e único, causa de todas as coisas que são, e sustentou que esse princípio é. Aí Tales errou, olha só. Tales começou bem.
Tales disse que o princípio original era único, né? O que que fez surgir tudo que existe, a realidade? Porque tem um outro vídeo aí que eu falo sobre mito e o logos e essa caminhada do homem de abandonar as crenças e falar, não, agora o ser humano usa a razão e agora ele vai explicar aí as coisas. Aí vem Tales com sua razão, racionalidade para explicar de onde se originou tudo que existe. Aí ele diz assim, o princípio originário é único, causa de todas as coisas, que são. Então existe uma, para o efeito da que é a natureza, existe uma causa. Agora, qual é a causa? Ele vai dizer que é a água, que o princípio é a água. Então, tudo veio da água, tudo vem da água, tudo conserva a própria vida com a água e tudo termina em água. Essa era, resumidamente, né, a filosofia, o pensamento de Tales de Mileto, que afirmava que tudo vinha da água. Começou bem, mas depois desandou, né? Porque vinha da água, complicado. Aí depois veio um outro chamado Anaximandro de Mileto. Provavelmente esse Anaximandro era discípulo de Tales, que viveu ali por volta do século VII também. E morreu no início da segunda metade do século VI. Compôs um tratado sobre a natureza, do qual chegou a nós um fragmento. Então veja, de novo, né? Os fragmentos aí. Ninguém sabe de verdade como é que foi e tal, mas tem um fragmentinho. Ou então esses filósofos, assim, bem antigos, às vezes também as pessoas dizem que ele existiu porque algum filósofo mais pra frente um pouco fez referência a ele. Ou usou uma frase que ele disse, ou lembrou dele e aí transcreveu, alguém transcreveu ali, então ficou registrada a presença desse homem, né? Como Anaximandro, a problemática do princípio se aprofunda. Anaximandro também quer explicar o princípio, de onde nós viemos. A causa é a realidade, mas qual é o princípio? O que está por trás dessa causa, né, e tal. E aí ele crê que a água já era algo derivado. Então, não é da água que surge tudo. Tales falou, não, tudo veio da água, vive na água e morre na água. Anaximandro fala, não, a água já existia, ela é derivada. E que o princípio, o arquê, seja, pelo contrário, o infinito. Ou seja, uma natureza, physis, infinita e indeterminada, da qual procedem todas as coisas que são. Então, para ele, o que faz com que tudo exista é uma physis infinita e uma natureza infinita e indefinida para estes filósofos. Estes primeiros filósofos, né, os pré-socráticos, são naturalistas no sentido de que não vem o divino princípio como algo separado do mundo, mas como a essência do mundo, porque antes deles as pessoas achavam que existiam deuses e aí tudo vinha a partir desses deuses, mas agora eles dizem que não, que o princípio não está fora do mundo, mas está na essência do mundo, e essa era a treta lá que eles estavam sempre discutindo. Aí surgiu um outro sujeito chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito viveu em Éfeso entre os séculos 6 e 5 a.C. e ele tinha um caráter rude e de temperamento arredio e desdenhoso. Não quis de forma alguma participar da vida pública. Parece que era um homem assim difícil, né? Intragável, complicado. Mas ele escreveu também um tratado sobre a natureza. Questão aí sobre a physis, a origem, né? Da onde as coisas vieram. E aí ele fala algo interessante que nós conhecemos hoje em dia, com certeza vocês já ouviram isso, mas eu vou ler o trecho aqui, né? Que diz o seguinte, ele dizendo, né? Não se pode descer 2 vezes ao mesmo rio e não se pode tocar 2 vezes uma substância mortal do mesmo estado, no mesmo estado. Mas, por causa da impetuosidade, da velocidade da mudança, se dispersa e de novo se recolhe, mas ainda não de novo, nem depois, mas num mesmo tempo se reúne e se separa, vem e vai. Nós descemos e não descemos ao mesmo rio, nós próprios somos e não somos. Ou seja, uma pessoa não desce ao rio
duas vezes da mesma forma, porque a pessoa muda e o rio também muda constantemente. Então, Heráclito de Éfeso tinha esse pensamento e tinha outros, tá bom? Só tô fazendo aqui um resumo do que mais ou menos eles pensavam, ou do que pelo menos me chama a atenção, né? E aí, por fim, tem o último filósofo que eu vou apresentar aqui. Deixa eu ver se é esse. É Pitágoras. Pitágoras nasceu em Samos. A tradição situa o apogeu da sua vida por volta de 532 e 531 a.C. e sua morte talvez nos primeiros anos do século V. Parece que de Samos, Pitágoras se transferiu para a Itália, onde na cidade de Crotona fundou uma escola cuja mensagem propondo nova visão da vida de tipo místico e ascético. Teve logo imenso sucesso e se difundiu em muitas cidades da Itália meridional e da Cilícia. Interessante que essa vida ascética e mística, ela tem sei lá, um certo charme, as pessoas gostam, né? Porque o ser humano, ele entende que ele não é suficiente. Ele entende que ele precisa se expurgar, ser purificado, ser limpo de alguma coisa. Para o cristão é muito claro, muito nítido que o problema do ser humano é o pecado que ele carrega. E por isso nós fazemos coisas que não são boas, a gente vive num conflito, a gente sabe o que é bom, o que é reto, mas às vezes a gente quer fazer o que é mal e tal. Então a gente tem essa luta. E o cristão sabe que é o pecado. Mas muitas pessoas não querem saber dessa realidade, né? De admitir, poxa, eu sou pecador, por isso preciso de um salvador, vem Jesus e me salva, me perdoa, me purifica. A pessoa não quer isso. Então o que ela faz? Ela às vezes adota uma vida ascética, cheia de ritos, cheia de costumes, de hábitos, para tentar se purificar, para tentar viver uma vida equilibrada, respeitosa com a natureza, respeitosa com o próximo, para ver se purifica de alguma forma. Mas ninguém, no final das contas, não consegue, né? Porque não há nada que nós possamos fazer para nos limpar. Não vou nem falar aqui o que eu pensei para depois alguém não ficar chateado, né? Mas o ser humano é difícil. Ele não consegue se purificar por conta própria, né? Com nítida mudança de perspectiva, com efeitos pitagóricos, porque aí, assim, cada filósofo abriu escola, fundou escola, o seu pensamento foi sendo difundido, e aí Pitágoras teve os seus seguidores chamados pitagóricos. Em lugar da água, que lembra, Tales falava que o homem veio da água. Teve outro que eu me perdi aqui, dizia que o homem veio do ar. Tudo veio do ar. Outro dizia que não, tudo veio do fogo. Mas os pitagóricos diziam que tudo indicava números. E o princípio era numérico, eram números. E aí tem um trecho um pouco grande, mas eu queria que você prestasse atenção, que você ficasse aqui, não desliga não. Vai ser legal, vai ser interessante o que a doutrina pitagórica falava, né? Os filósofos chamados pitagóricos, tendo se aplicado ao estudo das matemáticas primeiro, as fizeram progredir, e tendo se aprofundado nelas, formaram a opinião de que seus princípios fossem os princípios de todas as coisas existentes. E visto que dos princípios matemáticos, os princípios são por natureza os números, né? Lembra? Cada um buscando aí o princípio, a origem, de onde nós viemos. E aí eles vão falar aqui que foram dos números. E nos números, eles acreditavam poder divisar muitas semelhanças com aquilo que existe ou vem a existir, mas que no fogo, ou na terra, ou na água. Assim, por exemplo, certa propriedade de números era para eles justiça, outra, alma e mente, outra ainda, ponto certo, e assim por diante. Pode-se dizer para cada uma a seguir, vendo ainda que as notas e os intervalos das gamas musicais consistiam em números, e que finalmente em cada coisa toda a natureza parecia assemelhar-se aos números, e os números pareciam primeiros entre todas as coisas da natureza.
foram induzidos a supor que os elementos dos números fossem elementos de todas as coisas existentes e que o céu inteiro fosse harmonia e número. Eu acho isso interessante porque há realmente uma ordem numérica estabelecida onde a música ela é totalmente ali composta por números, no sentido de, na sua harmonia, na sua maneira de ser formada. E os números têm sua grande beleza. Mas aí vem o outro lado, né? Mas foi Deus que estabeleceu leis universais, leis na natureza, leis no coração do homem, e o ser humano, ao estudar essas leis, ele pode ver certas coisas muito interessantes como esses homens viram, né? E aí os pitagóricos continua, para nós o número aqui não é os pitagóricos não, aqui é Giovanni Reale, fala assim, para nós contemporâneos, o número é abstração mental e, portanto, um ente da razão. Pelo contrário, para o antigo modo de pensar, até Aristóteles, o número é uma coisa real, e inclusive a mais real de todas, e justamente enquanto tal é considerado o princípio constitutivo das coisas, como a água para Tales ou o ar para Anaximenes. Anaximenes achava que tudo vinha do ar. Então, para nós é uma abstração, mas para eles, nessa época, era algo muito real, porque por trás da realidade, o que sustentava a realidade eram os números. Pitágoras parece ter sido o primeiro dentre os filósofos a sustentar a doutrina da metempsicose. Isso é uma coisa muito interessante. Em outras palavras, a doutrina segundo a qual a alma, por causa de uma culpa original, olha só, é obrigada a reencarnar-se em sucessivas existências corpóreas, e não só em forma de homem, mas igualmente em forma de animais para expiar aquela culpa. Tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre a religião órfica, depois você assiste, tá aqui o link na descrição desse vídeo, mas isso aqui tem muito a ver com essa religião órfica que também acreditava na reencarnação. E aí vocês lembram, né, como eu falei, Pitágoras, ele queria uma vida ascética, com algumas regras e doutrinas para se purificar, porque ele entendia que havia uma culpa original. Olha só que interessante, né? Todos os lugares, todas as épocas, todas as culturas, o ser humano entende que há uma culpa original nele, entende que há algo de errado, entende que algo de errado não está certo na sua vida, que há uma luta dentro de si, né? E que essa luta, o mal não pode vencer, a culpa às vezes toma conta da vida da pessoa. Então eu acho isso muito interessante, porque isso só demonstra cada vez mais como é o coração humano em todas as épocas, em todas as culturas. Por mais que se busque as respostas, de onde o homem veio, Tales lá, o primeiro, diz que o homem veio da água, outro vai dizer que veio do fogo, do ar, dos números, né? De várias coisas, né? As religiões míticas diziam da onde o homem veio, mas o fato é que o homem sente que algo não está certo, né? E que aí, para isso, ele tenta responder a essas e outras perguntas. Mas eu vou parar por aqui, porque eu só queria dar uma pincelada aqui sobre esses primeiros filósofos que são conhecidos como pré-socráticos. Mas nós não vamos parar por aqui, porque tem outros filósofos pré-socráticos, desse período pré-socrático, e aí eu também quero apresentar. E também eu tenho usado esse livro aqui, que é muito bom, Filosofia Antiga, de Anthony Kenny, que apresenta também esses filósofos. E aí tem, por exemplo, Xenófanes. Nós vamos falar dele no outro vídeo, mas olha só o que ele fala, né? Ele propôs uma cosmologia, então uma explicação a respeito da origem do cosmo. O elemento básico, afirmava, não era a água ou o ar, mas a terra. E a terra vai de sob nós ao infinito, pois tudo vem da terra e na terra tudo termina. É um fragmento aqui dito por Xenófanes, que
tudo vem da terra e na terra tudo termina. Então esses pré-socráticos tentavam explicar através aí da sua maneira de onde o homem veio, da água, do fogo, do ar, do número, da terra. Então aí aparecem cada filósofo e eles ali abriam suas escolas e tinham seus seguidores e a construção filosófica foi sendo construída, formulada, porque depois um escutava o outro e mudavam várias coisas. Mas esse vídeo é só isso aqui. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. E semana que vem nós vamos falar sobre os filósofos do ser. E aí vem Xenófanes e vem outros, né? Que agora eles vão mudando. Porque o pensamento é isso, é essa escalada de mudança na tentativa de explicar a realidade e conhecer a verdade. Este é o caminho aí da filosofia. Valeu, muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Um forte abraço e até a próxima.